Vamos ver se o pessoal está entrando. Atenção. Entrando. Deixa eu botar o relógio da benção. Aleluia. Voltemos. Quem pensou que nós íamos não voltava, né? Olha nós aqui outra vez, né? Não, mané, é. Amém, Valesca, Deus abençoe. Eliette, Deus abençoe. Marcelo Lima, aleluia. Eliane, boa noite, pastor Fabiano, é eu. Fala, querido. RV Gestão de Marcas, é nós aí. Fala, João. Fazer aquele som, aquela guitarrinha top, hein? Nelzeira, mestre de todos os surfers, boarders. Pessoal, se você perceber um sotaque meio manezinho, é porque eu devo estar com defeito, porque eu sou totalmente manezinho, tá? Então o sotaque ele vai sair de acordo com o produto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus. Amém? Fala, Carlão, queridão. Saudade. Carlão, meu querido. Abre lá em 2 Crônicas. Amém? Aí a galera da Aliança Nova, benção. 2 Crônicas no capítulo 7. Amém? Glória a Deus. A galera tá chegando aí. Tomar mais um golinho de água aqui e a gente já vai começar, amém? Entrou a mulher mais linda do Facebook, como é que é isso aí? Instagram. Para essa aí eu posso mandar coraçãozinho, né? Amém? E não manda para ver, né, Jeff? Não manda para ver. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 5. Deixa eu botar essa luzinha um pouquinho para baixo. Oh, tô parecendo aquele anjinho, ó. Amém? Irmãos, nessa noite eu queria conversar um pouquinho com os irmãos a respeito de oração. 2 Crônicas, capítulo 7, pode ser o versos 15, né? E 16. E ela diz o seguinte. Eu deixei separado aqui porque eu mandei fazer outro óculos porque aquele meu já não está dando, né? Não está tendo condições, então eu tenho que ler aqui, já deixei separadinho. Mas ela diz o seguinte: escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Amém? Queridos, a gente tem vivido tempos onde a oração ela tem sido negligenciada pela grande maioria e, infelizmente, a gente não consegue focar na missão, focar naquilo pelo qual nós fomos chamados. Amém? E eu falo missão em um cunho maior, mais abrangente, que é aquilo pelo qual nós fomos chamados. O teu e o meu chamado, ele está lá na grande comissão de Mateus. Ide por todo mundo, fazer discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. É básico. Não precisa ter nenhum guru cristão
para nos revelar aquilo que a palavra já nos diz. Então, quando eu digo, Deus, revela qual é o teu desejo para a minha vida, ele revela através da palavra. Amém? Você não precisa ligar para o disque revelamento para que você tenha uma visão do que Deus te chamou para fazer. Amém? Eu costumo dizer que quando Deus chama, ele completa. A minha esposa ela tem um ditado que eu sempre sigo e lembro, que é quando Deus ele chama, ele dá o projeto, né? Ele dá o projeto por inteiro, ele não dá o projeto pela metade. Amém? Aí, Clarice? Marcelo? E eu queria conversar nessa noite sobre a oração. E se o povo orasse? Realmente. Se a gente orasse. Porque eu não sei se acontece só comigo, mas a gente acaba não tendo aquele tempo de oração realmente. Eu tenho um jeito de orar. Eu coloco meu fone, vai todo mundo dormir em casa, ninguém mais me chama atenção, né? Tá todo mundo descansando. Eu coloco meu fone, amém? E vou ali, coloco um louvor, tem uns louvores que eu gosto, e ali eu tenho meu tempo com Deus. A grande maioria da minha oração é quietinho, porque a gente gosta muito de falar e de pedir, mas a gente não gosta de ouvir. E a Bíblia diz que a gente tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Não é só as pessoas, mas a gente tem que ser pronto para ouvir aquilo que Deus revela ao nosso coração. E o discípulo, né, um dia eles fizeram um pedido para Jesus Cristo dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. E esse pedido revela a necessidade de pedir corretamente a Deus aquilo que nós desejamos alcançar na oração com propósito. A oração, ela tem que ter um propósito. Aquilo que desejamos alcançar, mas aprendemos o quê? Como buscar. Amém? Para alcançar não o que queremos, mas aquilo que nós precisamos. E ninguém melhor para saber o que nós precisamos do que aquele que é o autor, aquele que escreveu o livro. Aquele que escreveu sobre mim, sobre os meus dias, sem que nenhum dele existisse. Deus. Amém? Então, agora a oração com propósito, ela gera motivação, ela nos fortalece, ela desperta aquilo que está adormecido. Amém? E o resultado da oração com propósito, lá no versículo 15, nas nossas súplicas, elas são ouvidas por Deus. Lá no versículo 15 diz, escutarei com atenção as orações que foram feitas nesse templo. E lá na palavra que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15, diz, escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo. Eu creio de todo o meu coração que ele se refere a nós como o templo. A Bíblia diz que uns dizem que Deus está aqui, outros dizem que ele está ali, porém eu vos digo que o reino de Deus, não vem com aparência humana, o reino de Deus está dentro de nós. Esse reino, amém? Dentro de nós, como sendo o templo do Espírito Santo. Por isso que Deus diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós como templos do Espírito Santo. Então as orações que forem feitas nesse templo, amém? Aí a gente volta para aquilo que a gente leu. Escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo. Amém? E lá em Apocalipse 8:3, mas será que Deus ouve, pastor, a minha oração? Lá em Apocalipse 8:3, olha o que diz a palavra. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. A Bíblia diz que o Espírito Santo, então,
que é aquele que nos convence. Por isso não busque convencimento nessas porcarias que andam oferecendo. Busque o discernimento no Espírito. Amém? O convencimento no Espírito. E a Bíblia diz que esse mesmo Espírito que nos convence, ele recebe as nossas orações, ele recolhe elas aqui, incensários de ouro, e ele leva elas diante do Pai. E ele, então, intercede diante de Cristo com gemidos inexprimíveis. Aquilo de uma maneira que nós nem imaginamos como é. Amém? Então nós ficamos livres também para adorar com o coração. Quando nós oramos então com um propósito, nós ficamos livres para adorar, amém? Com o nosso coração. O verso 16 diz: pois este é o templo, nós, que eu escolhi e separei para ser o lugar, onde devereis ser adorado para sempre. Um templo feito por mãos humanas não adora a Deus para sempre. Um templo feito pelo Senhor, aonde as palavras que eram escritas em tábuas de pedra foram escritas em tábuas de carne do nosso coração. Esse templo é aonde devereis ser adorado para sempre. É aonde devemos adorar ao Senhor com a nossa vida. Então, se você busca um lugar feito por mãos humanas para conseguir adorar a Deus, você não entendeu que não é isso que a palavra nos ensina, irmão. Amém? Agora, quando nós entendemos essa palavra, agora nós, como família, podemos sim ter um lugar, né? Se essa for a vontade de Deus, ter um lugar para adorarmos juntos. Amém? Para que a gente possa congregar. Eu vou ser sincero com você, irmão. Eu me converti por um pastor que pregou dentro de uma igreja, de um templo. Mas o Espírito Santo se manifestou naquele lugar, por aquelas pessoas que estavam naquele lugar. Por isso é importante a união dos irmãos. Então, eu não aceitei a Cristo fora, eu aceitei dentro de uma igreja. Mas eu entendi que nós somos igreja. E que não há problema em você ter uma estrutura, porque Deus colocou os nossos órgãos, coração e tudo mais, atrás de uma estrutura. Amém? Mas eu quero falar, eu estou falando sobre buscar a Deus e orar com um propósito. E qual é o propósito para esse tempo? O propósito para esse tempo é sermos um. Amém? Se nós conseguirmos ser um, a gente vai conseguir fazer qualquer coisa, meu irmão. Alugar um prédio, adorar em casa, amém? Ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque a gente não entrega como como se fosse obrigado, mas a gente entrega porque a gente tem o nosso coração agradecido. Amém? Como o apóstolo Paulo fala. Então, quando eu li, eu já recebi ligações perguntando sobre, cara, deve dar o dízimo e a oferta, meu irmão? O maior exemplo, se você deve dar o dízimo e a oferta, meu irmão, é Cristo Jesus. Vou tirar essa luz daqui. O maior exemplo é Cristo Jesus. O que é que os sacerdotes eles entregavam no altar? Os dízimos, as ofertas. O próprio Davi, ele diz que porque eu amo a casa do meu Deus, eu trago, né, além daquilo que é a minha obrigação, entre aspas,
Eu trago porque eu amo a casa do meu Deus. Ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze, madeira e, cara, o que precisar. Amém? Luz para as obras da Celeste, porque a luz não vem de graça. Papel higiênico para as obras sanitárias, porque o papel higiênico não vai brotar no banheiro de graça. Então, por quê? Porque eu quero estar junto com os meus irmãos. Se eu não quero estar junto, eu não faço nada, mano. Mas se eu quero estar junto, eu faço. Amém? Nada vem de graça nesse mundo. Talvez você ache que vai vir um anjo com um saco de papel higiênico porque está precisando. Talvez você ache que vai vir olha, o dinheiro da conta de luz. É a gente que vai bancar, mano. Por quê? Porque Deus nos abençoou já com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A minha bênção, meu irmão, é sentar na mesa com a minha família e ter saúde, ter paz. Amém? Poder compartilhar com os irmãos. Agora, Deus nos chamou para ser um. Deus não nos chamou para edificar um lugar. Deus nos chamou para sermos edificados. Porque se eu sou edificado, e se eu amo o meu Deus, amém? E se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu não vou ficar ligando para as pessoas para perguntar se eu devo dar o dízimo ou não, se eu devo ofertar ou não, se eu devo permanecer nesta igreja, não. Primeiro que a igreja é a igreja de Cristo. Né? Se você adora a placa, tem várias para adorar, meu irmão. Mas a igreja de Cristo é uma só, meu irmão. Nós somos a igreja de Cristo. Esse é o templo que vai adorar Ele para sempre. Então, se eu olho para Cristo e Cristo vive em mim, não vivo mais, mas Cristo vive em mim, o maior exemplo que eu tenho que seguir é o exemplo de Cristo. E na cruz do Calvário, Ele não deu o dízimo. Na cruz do Calvário, Ele deu tudo. Então, se eu sirvo a Cristo, eu não dou mais o 10%. Porque tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Quantas vezes, né, nós fazemos além daquilo que nos pedem? Porque nós temos um entendimento da palavra de Deus. Queira você ou não, mas a palavra ela é bem clara. Amém? Ele diz que nós somos novas criaturas. E nós temos que agir como novas criaturas. E a oração, meu irmão. Eu tenho dúvida, pastor. Ora, meu irmão. Eu tenho dúvida daquilo que eu vou fazer. Eu tenho dúvida se eu vou permanecer na comunidade. Eu tenho dúvida se eu vou dar o dízimo e a oferta. Eu tenho dúvida, né, se eu vou continuar a ser cristão. Eu tenho dúvida se realmente Cristo vai me levar para o céu. Eu tenho tantas dúvidas. É porque você não ora, meu irmão. Porque se você orar, Deus vai te mostrar. Amém? O Pai, ele diz no verso 16, eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Nele estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ou seja, né, os meus olhos estão fixos nele. Os olhos do Pai estão fixos no Filho. Amém, querido? Agora, eu já fiquei, por exemplo, várias horas aconselhando. Já fui na casa de pessoas e fiquei várias horas. E quando eu digo várias horas, são 6, 7 horas conversando, né? Aconselhando, trocando uma ideia com os irmãos. E, cara, só ouvia, né? A pessoa só falava reclamando coisas que dão errado na vida dela. Olha, pastor, coisas que dão errado na minha vida. Tem problema de você? Não, querido, eu também vou. Eu me aconselho com o pastor, quando o negócio pega, o bicho pega, eu digo assim, olha, estou precisando conversar. Né? Porque todo pastor precisa de um pastor, meu irmão. Se você acha diferente disso, né? Não é o que a Bíblia fala. Agora, por falar em pastor, que tem pastor, eu vi a pastora Ruth entrando na live, né? E eu queria mandar um abraço para ela, dizer que a gente está orando pelo pastor Daniel, pela restauração completa. Amém? Eu até não sei se ele já está em casa ou não, mas a gente está orando e intercedendo por ele. Tá bom? Então a gente já fiquei várias vezes. Só que a pessoa, ela fala a vida, tudo que dá errado na vida, né? Mas ela não fala o tempo de oração que ela tem com Deus.
O tempo que ela tira para falar com Deus. Tem problema de você ligar e dizer assim, ó, irmão, ora por mim, me ajuda aí. Não tem problema. Só que nessa noite, querido, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? A quem você tem adorado quando você ora? Porque a pergunta que a gente tem, ó, lá em Êxodo 23:13 diz o seguinte: dei atenção a tudo o que eu, Deus eterno, o Deus eterno, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem os nomes deles. Talvez você está adorando a mídia por aquilo que ela diz. Talvez você está adorando algum guru. Hoje, o guru na internet é tranquilo, né? Você coloca um vídeo no YouTube, entra uma propaganda, né? Nos próximos 2 minutos eu vou te ensinar como mudar a tua vida. Meu irmão, tem, né? Hoje você não precisa ler um livro de autoajuda. Hoje você tem autoajuda digital. A pessoa ela te ajuda. Aí tu vai na casa da pessoa, a pessoa não consegue mudar nem a vida dela, né? Mas ela quer mudar a vida dos outros. Ela deu 3, 4, 5 livros e agora ela acha que pode mudar a vida das pessoas. Segue quem quiser, meu irmão. Segue quem quiser, né? Por isso que Josué lhe pergunta: quem vocês vão seguir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, independente se você está passando por momentos de dificuldade, se você está forte ou fraco. Amém? Se você declara que você e a sua casa servirão ao Senhor, eu quero te dizer que o tempo vem, o tempo bom e o tempo mau. O sol nasce para todos, né? Mas hoje, por exemplo, nós temos ouvido tanto, nós temos visto tanto a palavra de Deus se cumprir, meu irmão. A palavra de Deus se cumprir, os sinais, a Bíblia fala, que acompanhariam a gente. E hoje a gente vê, eu até listei aqui, ó, pandemia, né? O coronavírus, né? Até 2 domingos atrás, nós tocamos lá na casa do pastor Beto e ainda fiz uma brincadeira, né? O pastor Coronga e os coronguetes, né? Ainda fiz a brincadeira, né? Perco o amigo, mas não perco a piada. Tô brincando, hein, pastor? Mas a gente vê pandemia, só nesse mês aí. Nuvem de gafanhotos. Tempestade de areia. Meu irmão, tempestade de areia, cara. Tempestade de areia. Terremoto no México. Aviso de tsunami. O vulcão que explodiu. Enchente na China. Amém? E homem lavando a louça. Quer sinal melhor do que isso? Que Jesus está voltando? Tô brincando, irmão. Mas qual é o maior sinal que a gente tem visto? É a Bíblia se cumprindo. E a Bíblia se cumpre principalmente, um dos maiores sinais que eu tenho visto é quando a Bíblia diz, né, que nos últimos dias a fé de quase todos, né? Muito se prega que a fé de muitos esfriaria, mas se você for lá na palavra, você vai ler e perceber que está dizendo a fé de quase todos esfriaria. Agora, a pergunta que eu faço para você, meu irmão, assim como eu faço para mim também, né? Nós vamos orar e buscar direção de Deus ou nós vamos virar estatística? Não, pastor, eu não quero orar, não quero buscar a direção de Deus, eu quero virar estatística. Qual é a estatística? A fé de quase todos esfriaria. Eu quero entrar nesse todos, né? Eu quero entrar nesse todos aí, a fé de quase todos esfriaria, eu estou dentro. Ou, não, eu vou buscar ao meu Senhor. Eu vou fechar a porta do meu quarto e vou buscar Ele no secreto. Eu vou me juntar com os meus irmãos e vou buscar Ele e vou adorá-lo. E vou ver o que é que Ele tem para mim, para minha casa, para o meu ministério. Amém? Então, meu irmão, se você pertence ao Senhor, tudo que pertence a você, pertence a Ele. Amém? Aqui na nossa casa,
a gente tem um ditado, né? Quando a gente construiu a nossa casa, a gente declarou que essa casa ia servir muito ao Senhor. A nossa casa já foi igreja, né? A gente declarou que ia fazer muitas coisas, e a gente fez, mano. Só que Deus, Ele determina aonde Ele quer que nós estejamos. Não é o nosso entendimento. O dia está mal. Os dias são maus. Eu estou fraco. Eu não consigo orar, buscar a direção de Deus. Então agora eu vou tomar atitudes baseadas naquilo que eu acho. Se Deus falou com você, meu irmão, glória a Deus. Quem sou eu para falar, né? Um mero reles mortal. Agora, se Deus não falou contigo, fica aonde Ele te plantou. Amém? Fica aonde Ele te plantou. Amém? Então, meu irmão, não é buscar fora, é buscar aqui. Quando eu falo fica onde Ele te plantou, eu estou falando de ministério. Amém? Não de igreja, porque igreja é a de Cristo, mas estou falando de pacto, estou falando de ministério. Eu estou falando de chamado. Eu estou falando sobre aquele direcionamento que Deus deu para a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Agora, mas para a gente orar e buscar ao Senhor e não virar estatística, nós precisamos entender que o que Deus tem para nós precisa ser exercitado. E aí eu queria entrar num ponto. Essa água é aquela que eu deixei em cima da geladeira. Em cima da televisão, né? Brincadeira, irmão. O que Deus tem para nós precisa ser exercitado, né? Eu não sei se você já percebeu. Quem aqui dá um sinalzinho aí que já fez academia, que está fazendo academia. Se você não fez, né, e você for entrar, você vai entender o que eu estou falando. Se você já fez ou está fazendo, você vai perceber e entender o que eu estou falando. O teu corpo, ele não está preparado para aquele esforço. Amém? Agora, quando nós começamos a nos exercitar, você vai lá, pega 1 quilinho, você vai lá, aumenta para 2 quilinhos. Mas quando você chega e já quer empurrar 10 quilos, 15 quilos, faz, mano, faz. Só que quando você chega na tua casa, toma o teu banho no outro dia que você acorda, você vai sentir, né, aquela falta de cuidado que você teve, meu irmão. Assim é o nosso corpo e assim é a nossa vida. Quando a gente age de uma maneira irresponsável, a gente sofre as consequências daquela irresponsabilidade. Porque se existe algo na vida, não só na Bíblia, mas na vida, é que a lei da semeadura, meu irmão, ela é a coisa mais verdadeira desse mundo. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Né? Então, nós precisamos o quê? Exercitar, porque aquilo que Deus tem para nós, ele precisa ser exercitado. Então, nem todo mundo gosta de fazer exercício, mano. A gente gosta de tudo pronto. Né? Quem aqui gosta de drive-thru? Drive-thru. Né? Mas como diz o manezinho, drive-thru. Né? Todo mundo gosta, eu gosto. Por quê? Porque a gente chega lá, tá tudo pronto. Né? Você paga aqui, faça aqui o seu pedido. Peça pelo número ainda. Aí tu vai lá, depois tu vai lá e pega e tá tudo prontinho, meu irmão. Né? A gente vai comer uma fruta, por exemplo. Né? Tá aí a nossa nutricionista do Sempre Bom ali. Tu vai comer uma fruta. Cara, tu vai no mercado e já tá pronto, quadradinho. Antigamente, a gente queria comer uma fruta. Os mais antigos aí igual a mim podem me confirmar. A gente queria comer uma fruta, a gente subia no pé. Eu tenho 9 pontos aqui, ó. Quase ninguém vê. Quando eu tinha 7 anos. Chegava do colégio, doido para comer uma goiaba. Eu subia em cima da goiaba. Né? Subia em cima da goiaba, subia em cima da goiabeira. Né?
E por quê? Queria uma fruta? Subia. O meu corpo, ele aprendeu a exercitar para adquirir o alimento, a ter o esforço. Hoje, a lei do menor esforço, ela prevalece. Antigamente, quando se queria comer um peixe, hoje até tem gente que pesca e tal, mas assim, ó, antigamente, se você queria comer um peixe, você tinha que pescar. A gente gostava muito de pegar siri na Croa da Rosa, ali na costeira, os manezinhos de plantão vão saber onde é que é, né? E não tinha jereré, meu irmão, a gente pegava barra de ferro, torcia, pegava tarrafa velha, né? E fazia o jereré, e ela pegava o siri e à noite comia siri, sopa de siri. Hoje você chega aí lá no mercado e diz assim, eu queria uma carne de siri já descascadinha, se bobear já vem pré-cozido, o camarão vem pré-cozido, né? Então tem tudo na mão. A gente se acostumou a ter tudo na mão. A gente foi mal acostumado. Eu tive um exemplo esses dias, porque sábado, no domingo passado, né? Por exemplo, eu gosto de comer caldo de mandioca com bacon. Quem gosta aí? Faz aquele caldinho, né? Aquele creme de mandioca com baconzinho e tal. À noite com esse frio é top. Mas hoje você compra pronto, né? Mas aqui o meu vizinho do lado, ele planta mandioca. Ele tem um monte de plantação, ele é colono, né? E ele planta e ele deixa, olha só que top, ele deixa um ferrinho pendurado no meu muro. Quando ele colhe mandioca, quando ele colhe batata doce, bergamota, só coisa top, banana, ele pega um saquinho plástico, bota pendurado no ferrinho, eu chego de carro, tá ali pendurado. E sábado passado ele deixou ali mandioca que ele tinha colhido. Aí ele mandou uma mensagem no grupo aqui da rua, e ó, pessoal, quem quiser folha de louro e mandioca é só chegar aqui em casa. E aí ele deixou a sacolinha para cada um e ele deixou para nós. Então, eu comi o fruto daquilo que ele plantou. Só que quando eu imagino quando ele preparou, ele sentou na mesa, ele plantou, ele regou, ele esperou. Ele então colheu e ele usufruiu daquilo que ele foi o fruto do suor dele. E hoje a gente quer tudo de graça, né? E assim, cara, antigamente, né, a gente tinha que lutar pela sobrevivência, né? Hoje eu percebo que falta, né, quem conhece endorfina, que é um hormônio, a endorfina ela é um estimulante, né? Então a falta de endorfina te deixa muito até depressivo. Então é um hormônio que estimula. E a oração ela é como esse hormônio na nossa vida. Ela nos coloca, antigamente, né, essa endorfina, ela colocava o homem que precisava caçar, ela estimulava ele, dava força. E então ele tinha esse estímulo para caçar, para pescar, para colher, para plantar. E hoje, a oração ela é como se fosse essa endorfina que nos coloca, nos tira da posição de coitadinhos e nos coloca na posição de verdadeiros caçadores. Ela nos dá vitalidade espiritual. A oração, querido, ela nos coloca na posição de defesa e de ataque. Então a pergunta é: se todo mundo orasse? Se todo mundo orasse? Você já fez essa pergunta? Né? O que Jesus fala para a igreja e ele libera para os discípulos é: tudo o que tem no reino dos céus está liberado. Né? Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, está tudo ali. Né? Então, tudo que tem no reino de Deus está liberado sobre a vida de vocês. É o que ele fala para os discípulos, com uma condição: vai orar. Amém? Ele diz: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Ele está falando o quê? Vai orar, mano. Vai orar.
Como disse aqui o irmão aqui, ó, é um processo. Amém? Então, quantas vezes você já recebeu a mensagem, né? Ô irmão, ore por mim. Ô pastor, ore por mim. Tem problema? Não tem problema. Né? Se precisar, pode ligar para mim, irmão. Pode ligar. Que a gente vai orar. Amém? Como corpo, como membros de um mesmo corpo. Né? Mas, quando eu oro, e eu estou enfraquecido, eu também ligo para as pessoas para a gente estar orando. Mas, quando eu entendo que eu sou filho, que os olhos de Deus estão sobre mim, amém? Que eu sou templo do Espírito e que eu mesmo posso buscar, isso não gera dependência. E quando não gera dependência, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa que alguém está mais perto de Deus do que a gente. Essa dependência e esse engano, ela faz a gente pensar que às vezes, vou pedir para o cara orar porque o cara está mais perto de Deus, ou ele é mais ungido. Né? Mas Jesus ele disse, se alguém crer. Se alguém crer. A oração, ela é o alimento então que vai produzir dentro de nós vida e vida espiritual, fé e esperança. Talvez você já esteja cansado de ouvir palavras sobre oração, mas eu quero te dizer, meu irmão, se você não orar, você não vai receber. Se você não orar, você não vai receber. Você pode receber as coisas que o mundo dá, meu irmão. O mundo pode te dar um monte de coisas, como pode te tirar também. Né? O sol nasce para todos. Mas aquilo que Deus tem para você, você tem que buscar em oração. Se você quer uma direção para a tua vida, né? Se você quer buscar um lugar para direção para a tua vida, aí sim. Como a irmã colocou aqui, ó, quando a gente tem dificuldades, né, em perdoar, é bom procurar ajuda. Isso mesmo. Excelente. Né? Isso é o quê? Um andando de ombro com o outro. Como o pastor falou na quinta-feira, é ombro com ombro, meu irmão. Andar juntos é ombro com ombro. Né? A gente tem dificuldades. Quem está passando por dificuldade nessa pandemia? Todo mundo está passando por dificuldade, dúvidas. Agora, quando é que nós vamos receber a resposta? Quando nós buscarmos em Deus, através da oração. Né? Então, nós fomos chamados para uma vida de oração. O que gera em mim força, né, é a busca por aquilo que me deixa alimentado. Né? E eu quero te convidar então, meu irmão, a orar pela tua casa como você nunca orou. Amém? Né? Orar pela tua casa, orar pelos teus negócios, orar pelo teu ministério, porque tudo que está na tua mão, se é de Deus, se você, aquilo que eu falei, se você pertence a Deus, tudo que você tem pertence a Deus. Amém? Não é só dízimo e oferta, meu irmão. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Amém? Então eu quero te convidar a orar pela tua casa como você nunca orou antes. Pelo teu negócio, pelo teu ministério. Se você é empresário, meu irmão, ore para que Deus te abençoe e você possa ser bênção para outras pessoas. Se você teve que demitir funcionários por causa dessa pandemia, ore para que Deus te abençoe e você possa chamar eles de volta. Amém? Que você cresça a ponto de chamar eles de volta e abençoar. Aí você vai orar para a igreja de Deus e você vai dizer, meu Deus, Deus me abençoou tanto. Eu não posso ser hipócrita e egoísta. Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar com o meu dízimo, com a minha oferta, para que a porta possa ser aberta e algum dia alguém lá como o Fabiano, como tantos nomes que eu estou lendo aqui, possam entrar. Eu não posso ser egoísta ao ponto de dizer assim, olha, um dia alguém pagou um aluguel e um dia eu entrei por aquela porta. Um dia eu aceitei Jesus, um dia a minha vida foi transformada. E agora que a minha vida foi transformada e eu sou uma nova criatura, eu não estou nem mais aí. Por mim, aquele lugar pode fechar. Isso cara, meu Deus, não vou nem dizer o que pode ser isso. Né? Mas, então, eu agora quero ser participante
participantes daquilo que Deus tem para outras pessoas. Para que outras pessoas, né? Um dia eu fui abençoado, hoje eu quero ser abençoador. Amém? Então, eu queria finalizar que você fosse lá em Mateus, no capítulo 6 e 9. Deus, ele nos ensina a orar através do seu Filho Jesus. Lá em Mateus 6, 9. Ele diz o seguinte, se você não quiser abrir, não precisa. Mas, né? Já abriu lá? Não precisa abrir. Se quiser abrir, beleza, tá? Lá em Mateus 6, 9, ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas o que mais me chamou a atenção, meu irmão, é que ele diz o seguinte: vós orareis assim. Ele está dizendo, vocês vão orar assim. Ele não está dizendo, vocês buscarão aqueles que oram assim. Eu não estou dizendo que você não pode buscar o teu irmão para orar, mais uma vez. Tá junto com ele para orar, para adorar, não. Eu estou dizendo que se você tem um entendimento de que só nos outros você pode encontrar Deus, eu quero te dizer que Jesus, ele disse, quando ele ensinou, ele disse o seguinte, quando vocês orarem, vós orareis assim. Você ora. Ele está dizendo. Jesus, ele ensina um princípio, uma vida de oração, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, vós orareis assim, você ora. Vocês vão orar desse jeito. Pai Nosso. Amém? Ele é nosso. Unidade. Santificado seja o teu nome. Ou seja, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo, Pai, que tudo aquilo que eu fizer no meu dia, mostre para o mundo o quanto o Senhor é santo. O quanto o Senhor é santo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, ele está dizendo que o modelo que nós temos que seguir aqui na terra não é o modelo da terra, é o modelo do céu. Que seja feito aqui na terra como é feito no céu. O modelo é do Senhor. Como é que eu busco o modelo do céu? Através da oração. Seja feita na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer ser perdoado? Perdoe. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É Ele quem nos guarda. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que pertence a mim e a ti, querido? Através de Cristo Jesus nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. E ele fala, teu é o reino, o poder e a glória. E aquilo que pertence ao Pai, pertence aos filhos. É a herança dos filhos. Sabe qual é a minha e a tua herança? O reino, o poder e a glória para sempre. Como é que eu chego nisso, pastor? Ouvindo o meu Deus. Para de ouvir o lixo que o mundo está oferecendo, meu irmão. Não acho que um lugar vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é a oração, ouvir a voz de Deus e cumprir o chamado que Ele tem para mim e para a tua vida. Agora, o maior exemplo foi dado através de Cristo, né? Na cruz do Calvário, Ele entregou a própria vida. Agora, Deus, quando ressuscitou a Cristo, Ele poderia ter retirado as marcas da mão, meu irmão. Né? Jesus, Ele ressuscitou o Filho de Deus. Quando Ele foi ressuscitado, Ele poderia ter sido ressuscitado sem a marca na mão. Sabe que Ele mostra lá para Tomé? Toca aqui, Tomé. O Tomé é seu tanso. Toca aqui. Ele poderia ter sido ressuscitado sem as cicatrizes. Né? Mas as marcas de Cristo, elas mostram que se Ele venceu, nós também
podemos vencer. Amém? Se existe dúvida na minha e na tua mente, o que vai nos diferenciar daqueles que não creem são as marcas na nossa mão. Quando eu creio de todo o meu coração, tá, irmão? Eu creio que quando nós chegarmos diante dele, no dia do grande julgamento, muitos vão dizer, olha, eu abri 30 igrejas no teu nome, eu levei comida na África, eu fiz isso. Eu acredito que Deus vai dizer, tu fez isso para ti. Deixa eu ver as marcas. Deixa eu ver as cicatrizes. Porque as cicatrizes que nós carregamos, elas falam mais do que muitas palavras que nós possamos proferir com a nossa boca. Por isso, quando tu orar, meu irmão, quando tu tiver dificuldade, já pensou, cara? Ah, mas pastor, eu estou passando por uma dificuldade no meu casamento. Eu estou pensando em trair a minha esposa. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. Eu estou pensando em trair a minha esposa. Ora e diz assim, Senhor, ora, meu irmão. Ora e busca a direção de Deus. Tenha coragem. Diga assim, Senhor, eu estou pensando em trair a minha esposa. Me mostra como eu devo trair ela. Me mostra. Ora para Deus, irmão. Faz esse teste para ver o que Ele vai revelar ao teu coração. Senhor, eu estou pensando em dar um calote na minha empresa. Me mostra. Senhor, eu estou pensando em bater no meu vizinho. Me mostra se eu bato no fígado, no rim. Me mostra onde eu bato. Ora para Deus e pergunta. Querido, a gente vai perguntar para o Senhor e Ele vai revelar ao teu coração, meu irmão. Tem muito homem, por exemplo, vou falar no lugar de homem, né? Que pede a Deus para que o casamento dele seja melhor. O cara não é capaz de lavar uma louça, meu irmão. Não é capaz de fazer uma comida, não é capaz de dobrar uma roupa, estender uma roupa, botar uma roupa na máquina. O cara acha que bota comida dentro de casa e ele tá tudo certo. Ele é o provedor. Meu irmão, tu é um inútil. Tu é um inútil. Não seja inútil. Né? Se você lavar uma louça na tua casa, você vai ter mais tempo com a tua esposa. Se você fizer comida, se você ajudar em casa, olha quanta coisa, meu irmão, que a gente busca de Deus e a gente não se manifesta. Porque a nossa fé, aquilo que Ele nos deu, Ele precisa ser exercitado. É por isso que você vai estar sempre preocupado, né? Se a igreja que eu estou é a igreja correta, se eu devo dar o dízimo ou não devo dar o dízimo, se eu devo orar ou devo pedir para outros orarem por mim, porque o nosso coração não está em Deus. Porque quando o nosso coração está em Deus, a gente busca ouvir a Ele e não as coisas que nos rodeiam. Amém? Que nessa noite, meu irmão, a gente possa olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que a gente possa cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Entenda bem, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu creio que um novo tempo está chegando. Né? As coisas, os sinais eles já estão próximos. Por isso não se apegue àquilo que é passageiro, se apegue àquilo que é eterno. Amém? Que Deus abençoe a tua casa. Você que está enfermo, você que está com um tumor, ou que tem algum familiar como eu com câncer. Ore a Deus. Peça a Deus para te dar estratégias de como lidar, falar com esses irmãos, falar com teus familiares, de como agir, de como ser fortalecido. Amém? A gente enfraquece também, mas como Deus vai me fortalecer para que eu possa levar força para o outro. Amém? Peça ao Senhor, querido. Seja curado em nome de Jesus. Amém? Ele disse que nós estenderíamos as nossas mãos e os enfermos seriam curados. Recebe a cura em nome de Jesus. Amém? Recebe a cura em nome de Jesus. Mas saiba que você mesmo pode adentrar ao Santo dos Santos. Você tem essa autoridade dada por Cristo. Jesus, ele rasgou o véu e nós temos acesso.
Você é filho. E a palavra dele fala em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 16. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Os olhos do Pai estão sobre você. Nessa noite, experimenta. Né? Coloca um fone, bota um louvor, começa a falar com Deus. Deus, estou pensando umas doideiras aí. Revela o meu coração. Estou pensando em desistir. Revela o meu coração. Estou pensando em me separar. Estou pensando em brigar. Estou pensando em endoidar. Estou pensando em tocar o terror. Revela o meu coração. Não consigo ser carinhoso com a minha esposa. Não consigo ser carinhosa com o meu marido. Não consigo ser carinhoso com os meus filhos. Só consigo julgar, condenar. Fala comigo, Senhor. Querido, está tudo dado, né? Mas aquilo que Deus nos deu precisa ser exercitado. Eu costumo dizer que o óbvio, ele precisa ser dito. E eu quero finalizar, faltam 5 minutos, com uma historinha, né, sobre qual escolha que nós vamos fazer. Se nós escolhemos a Deus, nós temos que orar para ouvir a voz dele. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê. Se você crê nele, você sabe que ele é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, a quem você tem escolhido? O Filho de Deus ou o Filho das Trevas? Existia um homem milionário, talvez você já tenha ouvido essa história, mas eu vou contar mesmo assim. Existia um homem milionário e ele gostava muito de obras de arte. A casa dele, ele tinha um salão cheio de obras de arte. E ele ali tinha vários quadros de milhões, milhares de dólares. E um dia ele colocou, o pastor, que eu acho que é o pastor Beto está colocando, que a prefeitura proibiu até o dia 5/7 os encontros por drive-in. Avisaremos na live de quinta como será a ceia, amém? O pastor tinha combinado para fazer um drive-in no campo da base. E agora ele está com a informação quentíssima de última hora aqui, ó, dia 5/6, até dia 5/6 o drive-in. Tá bom, galera? Então fica avisado aí. Esse milionário, ele coloca ele tinha vários quadros, e um dia ele faleceu, e ele não tinha filhos, então eles fazem um leilão, então todo mundo vai, todo mundo queria aqueles quadros, né? E tinha um quadrinho lá, num canto de um rapaz, a foto de um rapaz. E aí o pessoal começa a dar lance, todo mundo deu lance por todos os quadros. Só que chegou um cara que não tinha muita grana. E ele olhou vários, mas ele se encantou por aquele quadro. Aquele quadro intrigou ele. E ele deu o lance e arrematou o quadro. Quando ele arrematou o quadro, o leilão acabou. E o cara que estava fazendo o leilão anunciou que não poderia vender nenhum dos quadros, porque todos os quadros pertenciam àquele cara que arrematou o quadro daquele rapaz. Aquele quadro era da foto do filho do milionário. E estava escrito, né, ali onde ele deixava, o testamento que ele deixava, né? Todos os quadros, a mansão e todos os bens dele. Aquele que escolhesse o filho, aquilo ali era a foto do filho, teria direito a toda a herança. E o cara que arrematou o quadro do filho recebeu toda a herança. Que nessa noite você possa olhar tudo aquilo que o mundo tem te oferecido, mas você possa escolher o filho. Amém? Porque aquele que escolhe o filho, querido, recebe toda a herança do pai. Amém? Agora o pai não dá herança para menino. Amém? Amadureça nessa noite. Ore e busque de Deus a direção.
Escolha o filho, meu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Então, o pastor ele vai anunciar quando vai ser, de que maneira que vai ser feita a ceia, tá bom? E que você fique com Deus nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, pelos louvores. Nos despedimos em paz, que os nossos irmãos possam ter uma semana abençoada de oração, buscando a direção do Senhor. Fique junto, meu irmão. Amém? Você não precisa ligar para as pessoas para saber que Deus quer que a gente fique junto. Permaneça junto. Um dia tudo isso vai passar, a gente vai poder se reunir de novo, quem sabe num lugar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele estenda a sua mão sobre a tua casa e te dê a paz. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.